Conhecer para prevenir e controlar a diabetes. O que é a diabetes? É uma doença crónica e progressiva em que os níveis de açúcar no sangue, glicose, são anormalmente elevados porque o organismo não produz insulina em quantidade suficiente ou não é capaz de a utilizar. Quando a insulina não atua, o organismo entra em hiperglicemia, excesso de açúcar no sangue, deteriorando progressivamente os vasos sanguíneos. O número de pessoas com diabetes tem vindo a aumentar de forma preocupante em todo o mundo, atingindo atualmente cerca de 415 milhões de pessoas. Portugal é um dos países europeus com maior prevalência de diabetes, que já afeta mais de 1 milhão de portugueses, sendo que muitos desconhecem ter a doença. Quando descontrolada, a diabetes pode trazer graves consequências para a saúde e bem-estar individual. Como se controla a diabetes? Se tem diabetes, existem várias medidas que pode adotar para um melhor controle da doença, nomeadamente optar por uma alimentação mais saudável e equilibrada, seguindo as orientações da Roda dos Alimentos Portuguesa. Ser fisicamente mais ativo, por exemplo, alterando a forma como se desloca no dia-a-dia, caminhando ou recorrendo à bicicleta. Vigiar o peso corporal, mantendo-o dentro dos valores normais para a sua altura, tomar adequadamente a medicação que lhe foi prescrita para a diabetes e manter a pressão arterial e os níveis de colesterol dentro dos valores normais. E sabia que pode avaliar o seu risco de desenvolver diabetes? Muitas pessoas desconhecem que têm fatores de risco para desenvolver diabetes e que estes podem ser modificados. Vamos ver como pode avaliar o seu nível de risco através da ferramenta que apresentamos de seguida. O Find Risk Finished Diabetes Risk Score é um questionário com 8 questões simples que permitem calcular o seu risco de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Fatores de risco para desenvolver diabetes. Quais as questões presentes no questionário Find Risk? E por que são importantes para o risco de desenvolver diabetes tipo 2? Um dos fatores de risco é a idade, e apesar da diabetes tipo 2 aparecer cada vez mais em indivíduos mais jovens, à medida que a idade vai aumentando, o risco de desenvolver a doença é maior. O peso e a altura permitem calcular o índice de massa corporal, sendo este um dos fatores de risco, quando está acima dos valores normais. Um peso acima do recomendado aumenta muito o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Este risco é ainda maior se o peso excessivo for à custa do aumento da gordura em torno da cintura, pois esta tem um efeito mais negativo no organismo. Mantenha o seu índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 kg por metro quadrado e o perímetro da cintura abaixo dos 80 cm, no caso das mulheres, ou dos 94 cm, no caso dos homens. Outro fator de risco é o sedentarismo, ou seja, não praticar atividade física regular também aumenta o risco de desenvolver diabetes. Seja mais ativo todos os dias. Para ser considerado ativo, deverá praticar cerca de 45 minutos de atividade física por dia e quando falamos em atividade física, estamos a falar de um leque variado de atividades porque todo o movimento conta. A alimentação é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, sendo que um consumo diário adequado de hortícolas e fruta contribui para a prevenção desta doença. Ao incluir sopa e salada nas refeições de almoço e jantar e ao comer 2 peças de fruta ao longo do dia, por exemplo no pequeno almoço e merenda, consegue atingir as recomendações diárias. A hipertensão arterial é frequente em pessoas com excesso de peso e obesidade, constituindo também um fator de risco para desenvolvimento de diabetes. Além do que, a associação entre hipertensão e diabetes aumenta o risco de infarto de miocárdio e de acidente vascular cerebral. As alterações dos valores de açúcar no sangue, glicemia, são outro fator de risco. Se já teve valores altos de açúcar no sangue medidos nas análises, saiba que pode regulá-los ao aumentar a prática de atividade física e alimentando-se de forma mais saudável. Finalmente, a hereditariedade é um fator de risco que não pode modificar, mas que tem um grande peso na avaliação do risco de desenvolver diabetes. Por exemplo, se um dos pais for diabético, os filhos terão entre 30% a 40% de probabilidade de desenvolver diabetes. Pode avaliar o seu risco online através de um link disponibilizado pela Câmara do Porto ou no portal do Serviço Nacional de Saúde através da calculadora de risco disponível na sua área do cidadão. Tem vários fatores de risco para desenvolver diabetes? A adoção de um estilo de vida saudável irá ajudá-lo a prevenir a doença, ao mesmo tempo que contribui para uma melhoria global do seu estado de saúde. Conheça a diabetes para poder prevenir e/ou controlar esta doença. Seja um agente ativo da sua saúde.